meu povo, minha pova, seus líndios, suas líndias, seus cremosos, suas cremosas. Vamos trabalhar conflitos no continente africano. E novamente a garotada fica feliz. E aí, seus lindos, suas lindas? E aí, seus alienígenas? Bora trabalhar conflitos na África? Pode vir, Marco. Lá vem o Marco. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marco. Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau. Bora trabalhar conflitos gerais do continente africano. E, obviamente, começamos a partir da análise de um mapa. Adoro o mapa! Adoro o mapa! E aí nós vemos 4 regiões que têm que ser pensadas com cuidado quando pensamos os conflitos na África. Fica uma dica aqui para vocês. Já tem um vídeo desse gravado para vocês. E muito aprofundadinho lá no canal. Vai lá. É o vídeo de grupos terroristas no Maghreb africano. Procura lá, eu vou falar lá muito sobre Al-Shabaab. Onde ficou Al-Shabaab? Vamos pôr uma seta aí, ó. Aqui o Al-Shabaab, entre Somália e Quênia. Falo lá também sobre Boko Haram. Olha ele aqui, gente, o Boko Haram. No norte da Nigéria, sul do Níger, ali perto de Camarões, perto do Chad. E tem também esse pessoalzinho aqui no norte do Mali, que faz parte da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Esses caras eu abordo nesse vídeo mais profundamente, mas eu vou falar um bocadinho sobre os conflitos nesta região também para vocês. Então a gente começa falando de conflitos africanos a partir destes espaços. E aqui vocês veem um outro mapinha parecido com aquele que mostra a atuação do Al-Shabaab na Somália, do Boko Haram no norte da Nigéria, da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, tanto na região ali do Maghreb Islâmico, norte do Mali, sul da Argélia, quanto a presença dela na guerra civil da Líbia, junto com o ISIS, o Estado Islâmico. Bom, eu posso dar uma aprofundadinha, um bocadinho de aprofundamento aqui. Vamos falar então destes conflitos étnicos dentro do Maghreb Islâmico. A primeira coisa que a gente tem que relembrar rapidamente é a divisão que existe dentro da religião islâmica. Eu não vou aprofundar nisso aqui. Se você buscar meus vídeos sobre Oriente Médio, questão árabe-israelense, e mesmo o vídeo que eu falo de conflitos étnicos africanos sozinho, que eu já disponibilizei ali para vocês, vocês vão ter uma noção um pouco mais aprofundada dessa divisão. Saibam que, assim como o cristianismo é dividido em várias linhas de pensamento religioso, por exemplo, o cristianismo ortodoxo, o cristianismo anglicano, o cristianismo católico, o cristianismo protestante. Digamos que também o Islã é dividido em linhas de pensamento e dogma. Nós temos os xiitas, que equivalem a 15% do total dos islâmicos do mundo, e temos os sunitas, que equivalem a uns 85% do total do mundo. Basicamente, a diferença entre eles é dogmática. Lá no século XI houve uma ruptura no conhecimento e na sequência dogmática do Islã, e eles seguiram caminhos paralelos dentro da própria religião. O Ocidente teima em ver os xiitas como mais radicais, mais extremistas, mas eles não são. Eles só são
mais conservadores nos dogmas do Corão, que é o livro base da religião do Islã, e os sunitas são vistos pelo Ocidente como mais moderados. Eles também não são, só é um dogma diferente do xiismo. Eles seguem o Corão muito fortemente e seguem também o livro Suna, que é o livro que conta sobre a vida do profeta Maomé. Daí o nome sunitas. Basicamente, no Maghreb Islâmico, quem prepondera é o sunismo. Então, quando a gente falar de Al-Shabaab, nós vamos estar falando de sunismo. Vamos pôr agora o Boko Haram. Olha aí o Boko Haram. É um grupo sunita no norte da Nigéria. A Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, um grupo sunita no Maghreb Islâmico, no norte do Mali, dentro da Líbia e da Argélia. O Al-Shabaab é um grupo sunita dentro da Somália. E as células do ISIS, que estão atuando ali, na Nigéria, na Etiópia, na Líbia, também derivam deste viés sunita do Islã. A gente tem que considerar a religião porque ela é muito forte nessa influência. Não dá para ignorá-la. Vamos pensar, por exemplo, o Boko Haram. O Boko Haram, ele surge de uma igreja. Pois é, a igreja que era controlada por esse carinha que apareceu aí, o Muhammad Yusuf, que ficava lá no norte da Nigéria, numa igreja que pregava o sunismo salafista. O salafismo é uma linhagem dentro do sunismo. O sunismo é uma linhagem dentro do islamismo. O Islã é a religião, o sunismo é a vertente e a derivação é o salafismo. Não entendi nada, mas você entende que existe o protestantismo e dentro do protestantismo você tem o calvinismo, o luteranismo, os neopentecostais. Isso você entende. Bom, você tem o Islã, que seria o cristianismo, né? Seria o equivalente ao cristianismo. Você tem o sunismo, que é o equivalente ao protestantismo. E dentro do sunismo você tem o salafismo, que é uma linhagem mais ortodoxa, mais fechada, que quer uma religião mais ao pé da letra, muito parecida com algumas linhagens cristãs, que não são boas ou más, não tem que fazer juízo de valor, mas que são mais exigentes. Por exemplo, tem alguns protestantes que determinam, inclusive, vestuário, estilo de vida dos seus seguidores. Assim é o salafismo. Essa igreja se chamava Jamatu al-Sunna Lidawat al-Jihad. Ficava no norte da Nigéria e o nome é Comunidade dos Fiéis aos Ensinamentos do Profeta e a Guerra Santa. E aqui você já olha e fala, então eles são terroristas, porque eles falam de Guerra Santa. No Islã, o termo Guerra Santa significa conversão contínua. É uma guerra individual, por isso santa, de conversão ao Islã o tempo todo. Não tem nada a ver com pegar em armas e matar ninguém. É isso que significa jihad. A gente aqui no Ocidente que criou esse pensamento de que jihad é uma guerra santa e eles vão nos invadir e nos matar. E muitos grupos terroristas usam esse medo nosso contra nós mesmos. Mas o termo jihad, guerra santa, é um termo de contínua conversão. Esta religião e este líder religioso, Muhammad Yusuf, ficavam gritando contra a influência ocidental. Eles não queriam que o Ocidente influenciasse a religião e a sociedade, para mantê-la livre dos pecados ocidentais. O problema é que quando ele gritava isso, ele gritava contra o sul da Nigéria, que era cristão, e contra o governo da Nigéria. Um dia, em 2009... o governo da Nigéria decidiu entrar na igreja metendo o pé na porta com o exército e polícia, prendeu ele e matou. É aí que a porca torceu o rabo, né, gente? Por quê? Porque os homens jovens dessa religião se revoltaram e criaram, após a morte dele, o Boko Haram. Que aí sim era um grupo armado que metia bomba e tiro contra soldados, contra o governo e contra as estruturas sociais que tinham vínculo com o Ocidente.
se tornaram um grupo terrorista. A partir da intervenção do governo contra a igreja do Muhammad Yusuf, surge o Boko Haram, que significa não à educação ocidental pecaminosa. E esses caras são malucos, liderados por este carinha aqui, Abu Bakr Shekau. Um cara extremamente violento, que cometeu diversos atentados, matando muita gente na Nigéria, no norte dos Camarões, no sul do Níger, sequestrando crianças, meninas, para fazer de esposas. Mais de 2.000 mulheres foram sequestradas em 2014, a maior parte estuprada, assassinada, e outras tantas que não foram assassinadas permaneceram como esposas, presas ao grupo Boko Haram. Até mesmo utilizavam crianças-bomba para cometer atentados à bomba que mataram centenas, milhares de pessoas de 2011 até agora, que é o período de maior atuação desse grupo. Já são mais de 30.000 mortos por este grupo. Terrível, né? Este é um dos conflitos que vocês têm que conhecer. O conflito do Al-Shabaab. A bandeira do jihadismo está ali. E no caso da bandeira do jihadismo, não é conversão individual à santidade dentro do Islã. Nesse caso é a utilização daquele medo ocidental contra o Ocidente. Esses caras, eles são extremistas. É meia dúzia de gente que tem essa loucura na cabeça e que pega em armas para matar ocidentais. Esses caras usam o termo Guerra Santa de maneira errada. O Islã não acredita em violência, mas estes caras subvertem a lógica do Islã e pregam a violência através da bandeira da jihad. É como se a conversão aí, neste caso, fosse a conversão do outro e não de si mesmo. Tem um erro aí. Por isso que eles são extremistas e fundamentalistas. Outro grupo extremista e fundamentalista acontece na Somália, um país que vive há décadas em guerra civil, em que as regiões, os clãs, as tribos lutam entre si pelo domínio do governo central, o Ocidente influencia tentando impor um governo ditatorial, e aí surge nesse caos de miséria e guerra um grupo de jovens que se converte ao Islã e que, por causa da guerra civil e da influência ocidental, vai tentar criar um país islâmico livre da influência ocidental e livre das guerras. Eles querem impor o Islã como governo. Eles se autodenominam Al-Shabaab, que significa a juventude. Eles querem criar um Estado governado por Deus. Mas claro que eles estariam no poder desse Estado, né? E que é o Deus que eles acreditam, não é o Deus que o Islã acredita. Ah, eles não são islâmicos? São, mas esses grupos islâmicos, quando a gente chama de fundamentalistas, eles distorcem a religião. Percebe? É um problema, porque eles não seguem o Islã como o Islã é. Eles seguem o Islã que eles acreditam que o Islã deva ser. E eles cometeram diversos atentados também, principalmente lá na Somália e no norte do Quênia. Mataram centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas até hoje. E continuam cometendo atentados. Beleza? A Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Vamos voltar para o nosso mapinha original? Fica no norte do Mali, no sul da Argélia. A Al-Qaeda é um grupo fundamentalista também. É também um grupo que usa o Islã ao seu modo. E que quer criar ali no Mali, da mesma forma, uma sociedade enviesada, uma sociedade que só existe nos olhos destes indivíduos. O que a gente pode dizer?
A Al-Qaeda do Maghreb Islâmico é uma célula terrorista. Olha o que eu coloquei aqui. Jihadista. Surge na região norte do Mali, olha ela aqui. Surge na região norte do Mali, aonde fica mesmo o Mali, na África, no continente africano. Olha aqui, ó. Vamos apagar as setinhas que eu pus? Olha o Mali aqui. A Al-Qaeda, na verdade, surge na Argélia, que fica um pouco acima do Mali, desce e se estabelece no norte do Mali e busca ali criar um país teocrático, o mesmo pensamento que tem o Boko Haram e o Al-Shabaab, que querem criar um país onde eles governem com o Islã que eles acreditam. E para a AQMI, o objetivo é criar no norte do Mali, na Argélia, na Líbia, Marrocos, um país islâmico, um califado islâmico. Califado é um país governado pelo Islã. E a Al-Qaeda é um grupo dito terrorista que tem várias franquias pelo mundo. A primeira surgiu na Arábia Saudita, depois foram surgindo em vários lugares do planeta, enfim, na Argélia, e desceram para o Mali. É um grupo sunita jihadista, então tem uma visão deturpada do que é o Islã. A grande questão é que naquela região norte do Mali já existe um movimento étnico muito sério e legítimo, que é o movimento de libertação nacional do Azawad. Azawad é essa região do norte do Mali que vocês viram aparecer aí. Que quer a independência porque ali tem uma etnia, os tuaregues. Olha o nome aqui, ó, dos tuaregues aparecendo. Uma etnia que fica meio largada pelo governo do Mali. Então esses caras querem se autogovernar. Estamos no meio do Saara aí. Tem 3 milhões de pessoas mal governadas ali, que querem mais infraestrutura, mais educação, saúde. Então esses caras se uniram num movimento político que não tem nada a ver com religião, e não é um movimento terrorista, e não é um movimento que a gente chama de fundamentalista, é um movimento simplesmente político, né? Tá aqui o MNLA, Movimento Nacional de Libertação do Azawad. Esse movimento acabou surgindo nessa região sem vínculo com religiões, mas após 2003 se juntou ao AQMI, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, que é esse movimento religioso cego que deturpa a religião e que é extremamente violento. Porém, apesar de terem se juntado para combater o governo do Mali, que conta com a ajuda francesa, no meio da década de 2010, o movimento nacionalista de libertação do Azawad viu que o AQMI é formado por um bando de doido ultra religioso, maluco, que deturpa as coisas e que não tem um parafuso bom na cabeça, não. E aí eles se separaram, se afastaram do AQMI. E hoje a briga é muito mais complexa, porque em vez de ser como era antes, o movimento nacional de libertação do Azawad contra o governo do Mali, porque eles querem criar um país tuareg ali. E por isso, no começo, se uniram contra o AQMI, que também lutava contra o governo do Mali, contra a França. A França tem interesse ali porque ali tem urânio, tá, gente? Então, ao invés de manter essa aliança e a luta contra o governo do Mali, o que há hoje é um conflito triplo. Movimento Nacional de Libertação do Azawad já não mais apoia ou é apoiado pelo AQMI, eles são adversários, eles brigam. E o Movimento Nacional de Libertação do Azawad briga contra o governo também, enquanto o governo também briga contra o AQMI. É uma briga tríplice hoje ali na região. Então, a região tem muita, mas muita complexidade. Complexidade é a palavra.
neste conflito trino? Bom, a Líbia, que está mais a norte, que é este paizinho aqui, acaba herdando um pouco deste conflito. Porque, além das guerras clânicas locais, quando eu digo guerras clânicas, quer dizer que as regiões líbias, formadas por tribos locais, clãs locais, estão lutando pelo poder desde que derrubaram Muammar Gaddafi na Primavera Árabe. Também tem um vídeo sobre Primavera Árabe que eu disponibilizei para vocês lá no canal. Apesar disso, basicamente, o que nós vemos é a presença ali, tanto do ISIS, do Estado Islâmico, que é lá do Iraque e da Síria, atuando ali, porque querem criar um país, um califado no Magrebe, como vocês veem ali no mapinha em verde, junto com a Al-Qaeda do Magrebe Islâmico, que quer criar o califado ali para que eles governem. Então você tem uma briga muito confusa dentro da Líbia, que é herdada dessa presença da Al-Qaeda do Magrebe Islâmico ali. Que loucura, né? Que loucura. E, obviamente, para dar continuidade a toda essa brigalheira, vamos voltar ao mapa original aí, nós vamos a outros conflitos mais antigos, esses são muito modernos e contemporâneos, digamos que os grandes conflitos que hoje são vistos na África acontecem nestas áreas que a gente vê aí no mapa, mas para continuar a narrativa temos conflitos antigos, que a gente vai abordar aqui também rapidamente, numa grande pincelada. E aí a gente não pode ignorar o apartheid sul-africano, que começa com a briga entre holandeses e ingleses pela colonização do país lá nos séculos 17, 18 e 19. Esta briga termina com a Guerra dos Boeres, que finaliza o século XIX e inicia o século XX, e que dá ganho aos ingleses. Então, holandeses e ingleses entram dentro da África do Sul, a gente está tratando da África do Sul, para que vocês saibam, né? A África do Sul é o último paizinho lá embaixo, no continente africano. Ah, Paquito, seria bom, então, a gente ver o mapa. Bora lá, então, ver o mapa. Deixa eu projetar o mapa aí para vocês, então. Olha só o mapinha aparecendo aí de novo. Uhul! Cadê você, mapinha? Chegou. Olha a África do Sul lá embaixo. Então a gente está falando de um conflito chamado apartheid que aconteceu neste país aqui. Vamos entender o que foi então o tal apartheid. Vamos retomar lá aquela linha do tempo. A Inglaterra e a Holanda, então, brigaram pelo controle da África do Sul. A Inglaterra venceu e manteve a colonização. E mesmo após a independência em 1910, a África do Sul ficou ainda muito fortemente influenciada pelos ingleses, que mantiveram ali o poder político nas mãos dos seus descendentes de colonizadores. Então, quer dizer que os brancos ingleses continuaram colonizando um país africano de etnia negroide, principalmente formada por povos bantus. E para manter essa população sob controle, os holandeses já tinham uma prática segregacionista. Os ingleses herdaram essa prática segregacionista e em 1948 se tornou lei. Os descendentes de ingleses
e holandeses que permaneceram no poder da África do Sul independente fizeram das práticas e costumes racistas, segregacionistas contra os negros sul-africanos virar lei. E essa lei ficou internacionalmente conhecida como lei do apartheid, que significa, então, identidade separada ou separação. Um partido similar ao partido nazista, o partido nacionalista, extremamente racista, e a gente começa a ver isso de novo aparecer pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos e Brasil, subir ao poder pessoas que são extremamente controversas. Esse partido na África do Sul consegue criar uma legislação que segrega, que exclui os negros do direito político, do direito a terras, do direito a participar de eleições. E, obviamente, que muitos negros vão tentar bater de frente contra isto. Uma das principais lideranças é presa em 1962. Em 1977 para 78, outra liderança é assassinada por falar contra as leis de segregação que mantêm os povos negros não só excluídos do direito político, do acesso à riqueza e a terras, como ainda excluídos do direito a andar livremente nas ruas. Os negros foram colocados em campos de concentração que eram chamados de bantustões, para viver presos dentro desses lugares cercados. Quer dizer, os negros passaram a ser controlados dentro de áreas tribais, que vocês veem aí coloridas, eles não podiam sair dali sem autorização de brancos, e mesmo dentro de cidades no resto do país, quando negros morassem em cidades, eles tinham que usar somente o que lhes era permitido. Então tinham banheiros públicos que só negros e coloridos podiam usar. O banheiro de brancos eles não podiam usar. Eles não podiam andar nas calçadas dos brancos, pegar os ônibus com os brancos. Eles não podiam usar os bairros dos brancos. Eles tinham lugares onde era permitido a eles. E ainda por cima, só para vocês entenderem, essas limitações nas cidades, elas estavam claramente marcadas por placas, mas só uma pequena parcela dos negros tinha que respeitar. A grande parcela dos negros nem podia andar livremente nas cidades, porque para andar nas cidades você tinha que ter um passaporte chamado passe, que um branco assinava para permitir que você saísse dos bantustões, bairros cercados por grades, em que os negros só podiam viver ali dentro, não podiam sair para o resto da cidade. Os negros que trabalhavam nas casas dos brancos como serviçais ganhavam esse passe e podiam sair dos bantustões. E para esses negros essas regras se aplicavam. Esses negros que tinham direito de sair tinham lugares específicos onde eles deviam andar. Tinham ônibus específicos que eles deviam pegar para não se misturar com os brancos. Isso era o apartheid. Lideranças negras ergueram a voz contra isso. Temos algumas delas aqui, ó. Gohan Mbeki, que não é dos mais proeminentes. Este é o mais importante dos líderes negros do mundo e uma das pessoas mais pacíficas do planeta. Nelson Mandela foi acusado de fomentar a violência, quando na verdade ele fomentava a resistência pacífica. Mas foi preso de 1969 até ser liberto em 1991. Aliás, 62 até ser liberto em 91. Em 94 foi eleito presidente da África do Sul. E este cara, Stephen Biko, assassinado em 78, outro grande líder enquanto Mandela esteve preso. Este foi certamente um dos maiores líderes de resistência dos negros africanos. Ele dizia que a mais poderosa arma nas mãos do opressor é a mente dos oprimidos. Foi assassinado na cadeia. Foi preso e assassinado em dias.
Mandela, eleito presidente, quando assume, ele argumenta o seguinte: nunca, nunca, nunca de novo esta bela terra experimentará a opressão de um povo sobre outro. Todo mundo estava com medo que quando ele eleito presidente, ele fosse colocar a opressão dos negros sobre os brancos. Quando ele faz um governo de coalizão. As elites brancas são consideradas e cuidadas da mesma maneira que os pobres negros na África do Sul. Foi um governo extremamente importante para mostrar que deveria haver não o ódio, mas a superação deste na África do Sul. Desde então, a África é governada por presidentes negros. O Mandela foi o primeiro. Tá aqui, deixa eu pôr em branco para a gente ver, porque os fundos aqui estão em cinza. Então tá aqui o Mandela, aqui de novo o Mandela. O Mbeki, que assume depois do Mandela, foi afastado por corrupção. Não quer dizer que o negro seja santo. Este é o Desmond Tutu, digamos, uma das melhores pessoas do século XX. Lutou contra o apartheid. É prêmio Nobel da Paz. Depois do Mbeki, quem assumiu foi o Jacob Zuma, que foi inclusive acusado de estupro. Então quer dizer que a África do Sul também não está sendo bem governada. Ah, os brancos eram melhores? Imagina, os brancos eram hipercorruptos, violentos, era tudo de mal, né? Tudo de mal. Também, não é só os negros que são ruins, os brancos também eram. Os governantes, eles têm que ter uma grande moral. É o caso do Mandela, que teve uma moral ilibada. É um ser quase perfeito, uma das obras de Deus na Terra, certamente. Mas os que o seguem nem sempre têm a mesma prática, né? Infelizmente. Deveriam ter. O apartheid, quando Mandela foi liberto, acabou. As leis que segregavam os negros foram extintas em 1991 para 92 e o Mandela e o presidente da África do Sul da época assinaram a lei que rompeu com o apartheid e por isso ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 92 ou 93. Está aqui a assinatura da lei que deu a eles o Prêmio Nobel da Paz. Olha aí. Está aqui ele sendo o jornal da libertação do Mandela, o dia que eles assinaram o fim do apartheid e o dia que eles ganharam o Nobel da Paz. Beleza? Que outra nação africana que a gente não falou e que precisa ser pensada? Ruanda. Uma pequenininha nação no centro da África vive conflitos extremamente cruéis. Vamos ver onde fica Ruanda no nosso mapa? Olha onde está Ruanda. Vamos pôr aqui em azul para chamar a atenção de vocês para onde está Ruanda. Olha aqui. Uma nação que tem menos de 10 milhões de habitantes hoje e que passou por uma guerra civil nos anos 90 inacreditável. Vocês podem assistir a história desse país por um vídeo chamado Tiros em Ruanda. Tem outro vídeo interessante, também conhecido como Hotel Ruanda. Basicamente, desde a independência do controle belga em 1962, Ruanda passou a ser controlado por um grupo étnico que foi criado pelos belgas. Como assim? No século XIX, uma teoria racista acreditava que se você medisse a altura do pescoço, a largura do nariz e a circunferência da cabeça, isso se chama antropometria, isso é preconceituoso, dava para encontrar as diferenças corpóreas entre as etnias.
Não existe diferença física entre as etnias, porque as etnias são, na verdade, diferentes culturalmente. E quando você quer achar uma diferença física, você está sendo racista, você está pressupondo questões raciais, biológicas, que não existem. Medindo o povo, os belgas, desde o século XIX, dividiram a sociedade entre Hutus e Tutsis. Os Tutsi eram 10% dos negros que tinham pescoço mais largo, eles eram mais altos e nariz mais fino. Eles eram negros de cor de pele, porém com características brancas. Na cabeça dos belgas, isso não era racismo. Os Hutus eram negros com pescoços mais curtos, cabeças maiores e nariz mais largo. Eram 90% da população. Os belgas, quando governaram, escolheram os Tutsi para ser o seu exército. Deram armas, poder e força para os Tutsi. Quando os belgas foram embora, em 62, quem passou a governar o país foram os Tutsi, que tinham poder econômico e político nas mãos. E eles começaram a massacrar, dia após dia, os Hutus. Até que, em 1994, olha lá, os Hutus se rebelaram contra os massacres Tutsi. Pegaram facões, machados, facas, lanças e foram para a guerra contra os Tutsi. Primeira coisa, mataram o presidente Tutsi. Os Tutsi tinham muita força porque eram o exército, porque eram o governo, porque tinham muito dinheiro. Eram mais bem armados. Entretanto, os Hutus eram 90% da população. E nesta guerra civil, em 1994, os Hutus saíram matando todos os Tutsi que eles encontravam. Podiam ser vizinhos, matava. Podiam ser da mesma família, porque essa é a aberração. Numa mesma família, você tinha etnias diferentes. Como pode, né? É só uma questão racista mesmo para gerar isso, por antropometria. Então, Hutus mataram Tutsi decepando as cabeças. Num país que tinha uma população na época de em torno de 7 milhões, 2 milhões foram assassinados em meses e continuaram sendo assassinados numa guerra sangrenta 2 anos depois. Uma mortalidade nunca vista. Numa guerra sangrenta e desumana que só tem uma base, o racismo. Herdado pelos Tutsi que ganharam poder das mãos do colonizador. 11% da população do país foi assassinada numa guerra violenta e sangrenta. Hoje, a paz é provisória. Ainda existe muita tensão entre Tutsis e Hutus. Quem governa hoje são os Hutus, eles assumiram o poder. Naquela guerra, até crianças foram usadas como soldados. Milhões de pessoas se tornaram refugiados num país que é ainda 90% rural, que não tem infraestrutura econômica e que vive ainda nas bordas da miséria absoluta. É o caos, gente. É o caos. Está solucionado? Não. Não está. Outro conflito que a gente precisa entender é o do Sudão. Ah, Paquito, vamos ver no mapa. Vamos ver no mapa. Dá uma olhada aqui aonde fica o antigo Sudão. Aqui ele não está nem dividido, porque nós vamos falar da divisão dele. Olha aí a seta no Sudão. O Sudão é um país que em 2011 foi dividido. Por que será? Vamos pegar aquele argumento que a gente usou na aula de etnia. Vamos pegar o mapa já com o Sudão dividido, ó, em Sudão do Norte e Sudão do Sul. Aqui já tem a divisão. E vamos desenhar os limites fronteiriços do Sudão para a gente entender o processo
que envolveu essa divisão. Olha os limites fronteiriços, eu estou desenhando aqui em vermelho, ó, do antigo Sudão. O Sudão tinha esse território em vermelho que eu estou desenhando aqui. Agora, vamos colocar aí em cima o mapa das etnias. Você viu que eu pus as linhas dos povos etnicamente desrespeitados pela divisão que a Europa impôs. Agora eu vou fazer a divisa entre os povos etnicamente negros e etnicamente derivados dos árabes. Aí fica claro por que houve em 2011 a divisão entre Sudão do Norte e Sudão do Sul. Os povos negroides do Sudão do Sul quiseram se separar dos povos arabinizados do Sudão do Norte. E em 2011 aproveitaram uma instabilidade política para se separar. Que instabilidade política é essa? Vamos desenhar uma etnia aqui que é simbolicamente importante para esse processo. Vou desenhar de roxo para a gente conseguir ver bem. Opa! Deixa eu mudar aqui. Ó, vamos pegar a borda aqui, ó. Essa região que eu estou desenhando de roxo aqui, ó, é uma etnia que foi dividida ao meio lá no século XIX com a recolonização e a divisão da África pela Europa. Essa etnia foi dividida ao meio. E este pedaço aqui, que está dentro do Sudão, é conhecido como Darfur. Darfur. Darfur, desde os anos 90, quer se separar do Sudão e se coligar ao Chad para se juntar à sua etnia original. Então, é uma região separatista dentro do Sudão. Aproveitando o conflito em Darfur, no início do século XX, o Sudão do Sul negroide conseguiu se organizar, fez um plebiscito em 2011 e declarou independência. E teve o reconhecimento imediato das nações ocidentais em relação a essa independência. Por que será, né, gente? O que está por detrás disso? Então tá aí, ó. O Sudão do Sul tem grandes jazidas de petróleo e é formado por uma região cristã católica. O Ocidente apoiou direto a origem do Sudão do Sul. O norte do Sudão é islâmico e tem menos jazidas de petróleo. Enquanto se preocupou com Darfur, que vocês veem aí em roxo no mapinha desenhado, ignorou o independentismo do Sudão do Sul, que aconteceu em 2011. Em 2003, o governo do Sudão do Norte, que até então era Sudão Unificado, mandou um grupo militar islâmico chamado Janjaweed invadir a região de Darfur para massacrar o movimento aqui em Darfur separatista, que queria se unir com a outra parte da etnia que fica no Chad, país vizinho. E este massacre ficou conhecido como Massacre de Darfur ou Massacre dos Crânios Quebrados, pela prática da Janjaweed, dessa milícia islâmica que a machadadas matava os independentistas de Darfur. Olha a região de Darfur no mapinha ali embaixo. A gente viu ali no meu desenho em cima, né? E embaixo aparece de novo ali a região de Darfur. Como eu disse, aproveitando-se desta briga interna no Sudão, o Sudão do Sul nasce enquanto país em 2011. Um país independente que ficou com 80% dos poços de petróleo do antigo Sudão. Uma região ainda está pendente para ser
estabelecida a fronteira. Essa região aqui que tem 5% de petróleo do total do Sudão. Essa fronteira ainda está em litígio, como a gente vê ali, ó. Mas hoje o Sudão é um país que está em guerra civil. Por quê? Porque é um país extremamente pobre, formado por vários grupos regionais que querem assumir o poder para usar para si o petróleo. O quanto o Sudão do Sul é pobre? É hoje o país mais pobre, segundo a ONU. Tem 90% do país pobre e miserável. Somente 20% das crianças estão nas escolas. É um país que sequer tem água tratada e asfaltamento na capital, Juba. Olha o nível da educação no Sudão do Sul. A água chega na principal cidade através de caminhões-tanque. E a guerra clânica se estabeleceu de forma violenta nessa região. Essa é uma pincelada sobre os conflitos mais importantes do continente africano. Claro que tem a Primavera Árabe, que foi a sequência de deposição de líderes que se estabeleceram ali na região como ditadores, e que eu fiz uma aula à parte, e que narra a deposição do Hosni Mubarak no Egito. Tá lá detalhado para vocês. Narro lá também no vídeo de Primavera Árabe a deposição do Muammar Gaddafi na Líbia. Fiz um vídeo também sobre guerra do Iêmen que vou disponibilizar para vocês. Então, Primavera Árabe, vocês têm uma fonte específica, uma aula específica, por isso a gente não vai se alongar aqui nesse assunto. Que culmina, inclusive, com uma aula sobre Síria que está linda, que também está disponível para vocês no canal. Ficamos por aqui na aula de conflitos gerais do continente africano. Que lindeza! Um grande beijo a todos e vejo vocês na próxima. Tchau!